והרינו והרינו בבניונו. Seria o Novo Testamento um livro antijudaico? Seria ele um livro antijudaico? Ele seria o causador de toda a perseguição durante a história do povo de Israel ou não? Seria ou não, não é? Estaria ou não? Muito bem. Veja aqui. Vamos ler aqui, ó. Aqui a gente está no livro de Mateus. Mateus 3,7. Os fariseus e os saduceus são raça de víboras. O que são víboras? Nahash. O que ele está comparando aqui os judeus? A Nahash, a cobras, serpentes, porque eles tinham a Torá. Então ele fala, não, esse pessoal é uma raça de víbora. São pessoas ruins, tá vendo? O povo de Israel estava cativo, estava sob o poder de Roma, e ele ainda fala isso dos fariseus. Até hoje nós vemos pessoas chamando as pessoas de fariseus por aí. Ah, vocês são fariseus. Os fariseus, no Novo Testamento, eu posso fazer um estudo, salvaram a vida do JC 3 vezes. Os fariseus eram homens tementes a Deus, eles não queriam nem pegar aquilo que era oferecido no templo, eles ajudavam os pobres, eles eram um grupo separado do grupo político, que eram os saduceus. Então, olha o que eles escolheram para falar mal, os fariseus, e eles falam por quê? Por causa do Novo Testamento. O Novo Testamento falou que os fariseus e saduceus são chamados de raça de víboras. Olha o que isso, quando você está lá, naquele emocionalismo, você lê isso, quando você olha para um judeu, não é? E aqui também saduceus, ó, eu nem prestei atenção, os fariseus e saduceus são chamados de raça de víbora. Aquilo entrou dentro da pessoa. Então, qualquer pessoa que tem um traço negativo vai ser dado o título de fariseu. Saduceu, mais ou menos, porque acho que eles não prestam atenção muito na segunda parte, né? Assim como a gente atropelou aqui também. Então, veja, gente, vamos ver mais uma. São 90 vezes falando mal do povo de Israel. Os fariseus são chamados de raça de víboras, também aqui em Mateus 12:34, na parte A. Aqui, ó, no Mateus 15:3-9, a condenação dos fariseus pela rejeição dos mandamentos, sendo que os fariseus eram os que mais guardavam a Torá. E o Novo Testamento é que quebra a Torá. Meu Deus do céu, gente, olha como é que a coisa é séria. E quando o cara está lá, você também, que defende essa religião, que defende esse grupo, mas aí está lá, é melhor às vezes do que a pessoa está bebendo, e que é melhor ela estar bebendo. Porque lá ela vai sofrer uma lavagem cerebral que vai ser difícil dela sair daquilo ali. Depois a alma dela vai ficar presa. Então, veja, eles são quebradores do mandamento, a rejeição dos mandamentos, sendo que o Novo Testamento é que quebra os mandamentos, quebra a Torá. Os fariseus são chamados de cegos que conduzem cegos. Tá vendo? Ó, cegos que conduzem cegos. Só que os fariseus eles eram o grupo mais espiritualizados e eles eram quem ensinava a verdadeira Torá. Mas eles não conseguiam achar o JC dentro da Torá. E nem a gente sabe por quê, né? Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é fermento? Não é? A gente fala isso, cuidado com a questão do ego dos fariseus e dos saduceus. Sendo que quem era o egocêntrico era quem? Vamos lá. A gente está aqui, eu vou virar para vocês, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não vir a mim, não vai ao meu Pai. Olha isso, gente. Virar para o povo de Israel e falar, vocês são um grupo de víboras, vocês são serpentes, vocês... Olha, quanto amor. Você está vendo? Então, a coisa não é o que falam. E ele fala lá, eu vim trazer espada para esse mundo. Eu vim trazer divisão dentro dos lares. É o que ele fala. Veja, tudo isso entra na cabeça da pessoa. Tudo isso entra na alma da pessoa. É dito que os fariseus têm um coração duro, tá vendo? Chamando os fariseus de pessoas que não tinham a Torá. Isso é 19, Mateus 19, 3-9. Ó.
Aqui no 19:28, os discípulos de Jesus irão julgar as 12 tribos de Israel. Olha o que está escrito aqui, ó. Os discípulos de Jesus irão julgar as tribos de Israel. Olha o poderio que é dado a esses discípulos aqui que não foram aceitos. Porque quando Jesus ele não conseguiu convencer os judeus, ele saiu e foi para os povos que estavam ao redor. Mas ele falou que veio para salvar a nação de Israel, mas ele condenou a nação de Israel. É lógico que isso aqui foram escritos por pessoas que não creem na Torá e queriam quebrar a Torá. Isso não foi escrito por ele, não é? E isso também não tira dele a responsabilidade, porque tudo isso que aconteceu, se ele é o dito Salvador, ele tinha que impedir de matar os judeus, que era o povo de Israel. Ele é o Salvador, ele é o condenador do povo de Israel. Veja, preste atenção. Os fariseus são chamados de hipócritas. Os escribas e fariseus são repetidamente chamados de hipócritas, hipocrisia, ou seja, que eles não aceitavam, que eles tinham que quebrar os mandamentos, que eles não quebraram. Na verdade, Israel sofreu porque eles guardaram a Torá. Olha o poder que esse livro tem de manipular a mente das pessoas. Ó, a casa de Jerusalém, prestem atenção, a casa de Jerusalém estará abandonada e desolada. Isso tudo tem a referência daqui, ó. Mateus 22:18, Mateus 23:13, 36, 23, 28, 26, 59 ao 68. Veja, vocês podem tirar um print e depois perguntar para os cristãos, não é? É tanto amor, é tanta coisa, ó. Os chefes dos sacerdotes e do conselho condenam Jesus como um merecedor de pena de morte. Mentira! Se você pega toda a questão que tem ali envolvendo Jesus, que ele é pego num dia e condenado no outro, isso não existe na Torá. Isso não existe nem na nossa justiça. A pessoa ela é presa, ela é colocada sob julgamento, vai passar, todo mundo vai ver, vai ter advogados e etc. Nesse caso aqui não tinha advogado. Ele mesmo fala assim, ó, se baterem na tua face, dê a outra face. Lá vai falar que o sumo sacerdote bateu no rosto dele e ele não deu a outra face. Ele falou, por que tu me golpeaste? Ué, o que ele tinha que fazer? Virar a outra face, bate, pode bater, eu te amo. Ele não tinha isso não, gente, isso é mentira. Veja isso. Então, é um monte de mentira. Ó. Então, ó, o povo exige que Jesus e Barrabás sejam crucificados. Né? Exige que Jesus e não Barrabás seja crucificado. Essa história nunca aconteceu. Isso é mentira. Mas as pessoas levam isso de verdade. Então, quer dizer, mais uma vez, quem foi que escolheu? Foi o povo de Israel. Sendo que o povo de Israel estava escravizado. Eles estavam sob o domínio romano, que ali, durante os próximos anos, vão assumir a igreja, vão pegar aqueles escritos e vão misturar com seus escritos, ou seja, a árvore do bem e do mal. Aqui, isso é o 27:1, 28. No 27, Mateus 27, 62, 66, do 62 ao 66, né, o sumo sacerdote, os fariseus, solicitam uma guarda do túmulo de Jesus. Gente, para que eles iam solicitar isso? Para que o povo de Israel ia perder tempo solicitando que guardas ficassem lá tomando conta se eles não acreditavam nisso? Se essa história nem existiu. Mas aqui, mais uma vez, eles querem falar que a verdade está do lado de Edom e que esse ser, essa força, ela era que ia ressuscitar, era o que eles diziam. Os guardas tremem e se tornam mortos quando o anjo aparece, se tornam como os mortos, está vendo? 28:4. Não se tem o relato desses guardas. Somente aqui no Novo Testamento tem isso aqui. Nenhum tinha que estar lá, ó, o fulano de tal, testemunha que isso aconteceu. Nada do que tem no Novo Testamento tem escrito por pessoas. Por exemplo, a pessoa ela manteve ali, não é? Ela tinha
uma testemunha do que aconteceu. Vamos ver algumas coisas aqui antes da gente continuar. Por exemplo, onde está a galera que ressuscitou junto com o JC? Cadê eles? Foi um pessoal muito grande, falou que as tumbas abriram e todo mundo apareceu na cidade. Não tem relato disso no meio dos judeus. Já estava numa época que tudo era guardado, tudo era escrito. Imagine se isso aqui, ó, os guardas tremeram, né? 28, Mateus 28, 11 e 15. O sumo sacerdote suborna, preste atenção, o sumo sacerdote suborna os guardas para mentirem sobre suas ações. Os caras tiveram medo, eles ficaram como mortos, e depois eles vão lá e o sumo sacerdote vai... Como isso, gente? Você faria uma coisa dessa? Mesmo que você não tivesse fé, e você ficou com tanto medo que você desmaiou de medo, aí depois você vai lá e aceita o suborno. Como? Isso não existe, gente. Pare para pensar. Como que isso vai acontecer? Não tem como. É só você parar para analisar os textos, está vendo? E aí o que acontece? Então, veja, Mateus 3,6. Disse que os fariseus começaram a entrar em conselho para matar Jesus. Aqui, ó, Mateus 3,6. Dizem que os fariseus começaram a entrar em conselho para matar ele, né? Isso é mentira. No Mateus 7, 6 e 13, condenação dos fariseus por rejeitar o mandamento. Não foram os fariseus, eles eram guardadores da Torá, até mesmo do que judeus que eram religiosos e que estavam misturados com política, eles não quebravam a Torá. Mais uma mentira. Ó, cuidado, mais uma vez, 8,15, com o fermento dos fariseus. Aqui a gente, perdão, gente, vamos corrigir aqui. Aqui a gente já está no Evangelho de Marcos, tá? Então está repetindo a mesma coisa, ó. Não é? Marcos 3,6, Marcos 7, 6 e 13, mais uma vez a condenação dos fariseus, está vendo? No Marcos 8,15, cuidado com o fermento dos fariseus, reduplicando aquela situação lá em cima. No 10:25 é dito que os fariseus têm um coração duro, ou seja, eles são o próprio faraó. Diz aqui também no 15, do 55 ao 56, que o sumo sacerdote e o conselho condenam Jesus à morte. Não existiu isso aqui, gente, não existiu. Agora, ó, 15, do 1 ao 15, o povo exige que Jesus e não Barrabás sejam crucificados, também no Evangelho de Marcos. Vamos continuar aqui, olha. Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, 3,7. A multidão é chamada de raça de víboras. Tá vendo? Então, aqui é uma acusação contra a multidão. Ou seja, vocês são raça de víboras. Vocês são narrachim. No 4, 28 ao 30, os membros da sinagoga em Nazaré tentam matar Jesus. Lá diz que essas pessoas da sinagoga foram lá para matar ele. Quem sofreu na história toda da Torá foram os judeus, tá vendo? Não foram as igrejas, não foi ninguém, foram os judeus. Quando teve morte de cristãos, foram pela Igreja Católica, e quando os protestantes tomaram força, eles mataram os católicos. É um matando o outro. E isso não é mentira. Procure na história que está lá. Está lá relatada, aí sim, com riquezas de detalhes, e aí você vai ver qual é a verdade. Muito bem. Aqui, no 7,30, não é? Lucas, agora 7,30, diz aqui, é dito que os fariseus rejeitaram o propósito de Deus. Por que eles rejeitaram? Porque eles não acreditavam naquilo e não acreditam, porque isso não está na Torá. No 11, do 39 ao 54, os fariseus e estudiosos do Taná são condenados, está vendo? Todos aqueles que estudam, eles são condenados porque eles estudam, porque a letra mata. Olha que coisa. Eles falam que a letra mata porque aí a pessoa não vai ter mais aquele interesse em seguir o que está escrito na Torá. Eles vão pegar aquelas letras hebraicas e vai falar, isso mata. Então não vamos estudar isso aí não. O negócio é poder agora, é mistério, a gente tem poderes, vão fazer tudo, afastando a pessoa da verdadeira Torá. Sendo que o Eterno ele fala em Josué que estudar essa Torá de noite. Qual a Torá? Torá em hebraico. Eu posso estudar a tradução? Sim, quando feita corretamente, para depois você chegar em níveis mais profundos. Olha, vamos vendo aqui, né? No 12, 1b.
né? Isso é o Evangelho de Lucas. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, chamando a Torá de hipocrisia, chamando, atacando sempre o povo judeu. Todo o sistema judaico é atacado aqui. Preste atenção. Olha, mais uma vez aqui no Evangelho de Lucas, o príncipe da sinagoga é chamado de hipócrita. Está vendo? Ó, o príncipe da sinagoga seria... Não existe príncipe na sinagoga, existe o presidente da sinagoga. Então, veja, ele é chamado de hipócrita. Aqui diz aqui, ó, Lucas 13, 35. Diz que a casa de Jerusalém ficará deserta. Fala que as promessas de Hashem para Israel não vão se cumprir. Lucas 26, do 63 ao 71. O chefe dos sacerdotes e dos conselhos condenam Jesus como merecedor de pena de morte. Vendo? Sempre acusando o povo de Israel. No 23, 1 ao 25, o povo exige que, mais uma vez, que Jesus seja salvo e não Barrabás. Muito bem. Evangelho de João. Existe cerca de 130 versículos de polêmica difamatória antijudaica. Essas são mostradas aqui nessa tabela. João 5, 16 ao 18. É dito que os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. No Evangelho de João 5, 37b ao 47, é dito que as palavras de Deus e o amor de Deus não está, preste atenção, gente, nos judeus. Imagina a pessoa lendo um livro desse aqui, ó. Não está nos judeus. No 7, 19 ao 24, é dito que nenhum dos judeus fez o que está escrito na Torá. Está vendo aqui? Eles que quebraram a Torá e falam que foi os judeus. No Daniel 7, 28, é dito que os judeus não sabiam que haviam daquele que havia enviado Jesus. Então, eles não sabiam que foi Deus que mandou Jesus. Prestem atenção. Eles não sabiam, eles não tinham percepção para isso, só que eles tinham a Torá, eles sabiam que isso era mentira. Lá em João 8, 13 e 28, é dito que os fariseus não conhecem a Jesus, e nem conhecem a Hashem. Tá vendo? Então, que isso tudo é mentira, que eles não, os fariseus, que eram os mais elevados espiritualmente. Todos esses homens, quando nós pegamos os livros judaicos, eles faziam milagres. Eram homens que faziam chover, eram homens que libertavam as pessoas, eram homens que eram usados de Deus de milagres sérios mesmo, sem aquele emocionalismo, sabe? As pessoas viam os milagres acontecerem. Então, eram homens sérios, que tinham a Shekhinah de Hashem sobre eles. Eles não mentiam, isso aqui não existe. E quando você vai pegar as histórias judaicas, elas são todas codificadas. Elas têm tudo escrito em hebraico, tudo equilibrado, ligando as sefirotes que foram acertadas. É uma linguagem muito especial, que não consegue ser reproduzida por outro povo que não tenha Kadosh Baruch Hu. Aqui, no 12, 11, é dito que Pedro percebeu que os judeus queriam matá-lo. No 12, 30, 11, é dito que Paulo condenou os judeus, Eumá como filho do diabo, tá vendo? No 13, 28, 29, é dito que os judeus pediram a Pilatos para crucificar Jesus. No 13, 39, é dito que os judeus não podem ser perdoados por intermédio da Torá. A Torá se tornou uma mentira, que não pode haver perdão se você seguir a Torá, o que é extremamente mentiroso. Basta pegar a Torá e comparar com o Novo Testamento. No 13, 45, 46, é dito que os judeus falaram contra Paulo. Veja aqui, ó, como é que eles anulam a Torá. Se não pode ser perdoado pela Torá, para quem vai voltar, né? No 13, 50, 51, é dito que os judeus encorajaram a perseguição a Paulo e Barnabé. Ou seja, eles eram os sumos sacerdotes, os príncipes de tudo. No 14, 1,6, é dito que muitos judeus se opuseram a Paulo e Barnabé e tentaram apedrejá-los, está vendo? 14, isso é Atos dos Apóstolos. No 14, 19 ao 20, é dito que os judeus apedrejaram Paulo e pensaram que ele estava morto. Olha isso. No 17, 5, 9, é dito que os judeus incitaram um motim e procuraram, ao procurar Paulo e Silas. Né? Em 17, 13, é dito que os judeus incitaram um tumulto contra Paulo.
No 18:6, Paulo diz aos judeus que o seu sangue esteja sobre vossas cabeças. Tá vendo? Eles são culpados, não é? Então, em 18:12-17, é dito que os judeus trouxeram acusações contra Paulo. No 19:13, do 13 ao 19, exorcistas judeus são apresentados de maneira reprovável. Tá vendo? É reprovável a forma deles fazerem os exorcismos, né? Do 21, 27 e 36, os judeus são retratados prendendo Paulo e tentando matá-lo. No 22, do 4 ao 5, Paulo diz que quando era judeu, era perseguir os cristãos, trazendo mais uma vez esse peso. 22, do 2 ao 5, é dito que Paulo condena o sacerdote por prendê-lo. No 23, 12 e 22, é dito que os judeus pactuaram não comer nem beber nada até matarem Paulo. Eles fizeram um voto lá. No 23, 27 e 30, o que é uma mentira. Como é que se a pessoa fica 24 horas com fome, ela já não consegue nem sair do lugar, tá bom? 23, 27 e 30. É dito que Paulo foi quase morto pelos judeus. 24, 9, é dito que os judeus acusaram Paulo de muitos crimes. No 22, do 2 ao 5, é dito que os judeus planejaram matar Paulo. No 25, 7 a 11, é dito que os judeus continuaram a trazer acusações contra Paulo. No 25, 15 ao 21, é dito que os judeus falaram repetidamente contra Paulo. No 25, 24, é dito que todos os judeus gritavam que Paulo deveria ser morto. No 26, 21, é dito que os judeus prenderam Paulo e tentaram matá-lo. 28, 25 ao 28, Paulo diz que condena os judeus por nunca entenderem Deus. Está vendo? Olha a acusação. E aí continua aqui, carta e epístola de Paulo. 2, 13 ao 16. Condena os judeus por matarem Jesus e os profetas, agora não é só o JC, os profetas, celebra o sofrimento dos judeus, pois a ira de Deus estava sobre eles. Está vendo? Eles são condenados e são malditos. Tabela 3. Polêmicas antijudaicas do Novo Testamento nos lecionários cristãos, né? Ou seja, são aqueles lecionários, são aqueles livrinhos, aquelas revistas que ficam, né, escritas, são separadas. Olha, no Pericóptes Históricas, não é? 6 das passagens, 7.0, um total de 7%, 48 dos versículos, né, um total de 10,5%, existem acusação contra os judeus. No lecionário de Paramissa, 23% das passagens, 26,7% do total, 146 dos versos, num total de 31,9% do Novo Testamento, tem aqui 1,8%, né, de acusações contra os judeus. No lecionário luterano Paramissa também vai ter 2,6%, em 2,3%, números de passagem distinta 35 contra os judeus, passagem no Novo Testamento, mas não no lecionário 51, total de passagens 86, que é o número de Elohim. Número de versos distinto, 220, no Novo Testamento, mas não no lecionário 237. Total de distintos 457, aí ele vai falar, botar 7.959, que eu não sei, não entendi aqui. E aí, no total aqui, a gente chega no total de 100% antijudaico. Esse livro ele é 100% antijudaico e ele traz sobre ele grande força contra o povo de Israel. Quer dizer, o Deus e esse Mashiach, que ele era ao contrário. Ele era diferente, não é? Ele era diferente do que ele tinha que fazer. Ele não veio salvar os judeus, ele veio matar o povo judeu. Ele veio destruir a Torá do Eterno. E tinha essa força, porque imagina esses demônios todos que se disfarçam de deuses, que tem uma imagem, que é um homem, onde as pessoas se prostram diante dele, e nem o nome de Deus se fala nessas igrejas. Deus é apenas Pai e é só Ele que é adorado, Ele que é o maravilhoso, Ele que é o Criador, Ele que consertou o que Deus errou. Deus errou. Isso aí. Deus criou tudo impróprio, Deus não conseguiu amarrar já o final da criação e ele errou, e agora ele tinha que fazer uma emenda ali. É isso, gente. Bem, espero que vocês tenham gostado.